Continuamos a nossa caminhada e hoje iremos encontrar António como mestre de teologia, pregador, deixado definitivamente o eremitério de Monte Paulo. Tínhamos visto António neste lugar, neste conventinho no meio da serra, a viver uma vida simples, escondida. Ontem vimos como, depois daquele episódio em que foi escolhido para apresentar uma meditação para os padres que iam ser ordenados sacerdotes, ele se revelou como um grande orador e, sobretudo, conhecedor da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Eis então que inicia o seu apostolado itinerante na terra da Romagna, no centro-norte da Itália. Chegado na cidade de Rimini, deparou com uma situação deplorável. Muita gente era arrestada por filosofias anti-evangélicas por parte dos hereges. António convocou toda a cidade e começou a pregar com grande ardor. A sua palavra vigorosa e a sua doutrina saudável meteram raízes tão profundas no coração dos ouvintes que uma grande multidão de crentes regressou ao Senhor. Entre eles também um tal Bononilo, que há 30 anos vivia como um bispo que inculcava a heresia e converteu-se obedecendo com lealdade aos mandamentos da Santa Igreja Romana até o fim dos seus dias. Este é o relato do autor de uma das biografias de Santo Antônio assídua. Mas nós, nas florinhas de São Francisco, encontramos um outro episódio, onde Antônio não é que encontre logo o consenso quando começa a pregar. E é o famoso episódio do sermão aos peixes na cidade de Rimini. Enquanto ele pregava nessa cidade, onde havia um grande número de hereges, narra as florinhas, hereges que não davam ouvidos às suas palavras, Antônio, inspirado por Deus, foi à beira do mar, onde o rio desaguava no mar. Então ali começou a chamar os peixes para que viessem a ouvir a palavra de Deus. Escutai a palavra do Senhor, ó peixes do mar e do rio, vistos que os hereges a desprezam. Eis logo correr para Antônio uma multidão de peixes pequenos e grandes, e todos mantinham a cabeça sobre a superfície da água. Depois de ter escutado as suas palavras, alguns emitiram sons, outros abriam a boca, todos baixavam a cabeça em sinal de louvor ao Altíssimo. Parece o Cântico das Criaturas em ação. Podemos até chamá-lo o Cântico das Criaturas antoniano. Quanto mais Antônio pregava, tanto mais aumentava o número dos peixes. Tal prodígio não pôde deixar indiferente os habitantes de Rimini, e tanto menos os hereges que acorreram para assistir a esta extraordinária pregação, com um orador tão hábil e uma assembleia tão invulgar. No fim do sermão, os peixes foram-se embora com saltos de alegria por cima das ondas. Foi assim que Antônio converteu os hereges e conquistou o favor de toda a população de Rimini. E sabemos que este sermão dos peixes inspirou também o outro grande pregador português, o Padre Antônio Vieira. Desde esta estadia em Rimini do nosso Santo Antônio até o dia 25 de maio de 1230, quando em Assis foi trasladado o corpo de São Francisco, nós não temos mais notícias do nosso santo de Lisboa, Lisboeta. Temos que recorrer
outras documentações da época para reconstruir os anos do seu ensino teológico aos frades, a sua estadia na terra da França, a sua nomeação como ministro provincial no norte da Itália, de Bolonha para cima, e das suas relações de amizade com o abade Tomás de Vercelli na região do Piemonte, e a ponta mais alta da nação italiana atual. A Geografia Benignitas afirma que muitos conventos da ordem tornaram-se célebres graças ao seu ensino. Foi, de fato, o primeiro professor da ordem minorítica que tenha orientado uma escola de teologia, e isto em Bolonha, porque aí florescia um centro de estudos de todas as modernas ciências liberais, o mais insigne e valente que existia deste lado dos Alpes, e Antônio era o mais idôneo para tal papel. Portanto, temos assim flashes sobre a figura de Santo Antônio, que nos ajuda a reconstruir o seu papel, a sua ação missionária de pregador e também de professor de teologia. Na crônica de Lanercost lemos: homem, está a falar de Antônio, homem egregio, pastor do rebanho do Senhor, pregador incomparável no seu tempo, Santo Antônio, de nacionalidade ibérica, que abarca Portugal e Espanha, primeiro professor na pequena ordem, luz da Itália pelo dom da palavra. Como é que ensinava Antônio de Lisboa? Era um leitor da Bíblia que conhecia de cor muitas partes da Sagrada Escritura. Sobretudo, ele comentava os textos do tempo litúrgico, os domingos, as leituras do domingo e das festividades do calendário daquela época. Era aprofundados os temas fundamentais dos dogmas e da moral, para formar os futuros pregadores no meio do povo. Podemos dizer que era uma formação catequética e pastoral. De tudo isto nós encontramos um testemunho claro nos sermões, que não são longos textos homiléticos, como por vezes pensamos, mas sim comentários bíblicos de tipo litúrgico e pastoral, que Antônio escreveu mais tarde, nos últimos meses da sua vida. Vejam bem, Antônio tornou-se o primeiro formador acreditado na ordem franciscana, que tinha muitos jovens a entrar, mas por vezes eram considerados pouco preparados, um pouco simplórios. Também porque São Francisco, que não queria que os frades fizessem da cultura um motivo de vaidade e soberba, ao ver a preparação de Antônio, a humildade e sobretudo a sua profundidade espiritual, aproveita para lhe escrever um bilhete em que o autoriza a formar os noviços. Este é o único e importante texto que nós temos de São Francisco, escrito por ele a Antônio de Lisboa. Começa com essas palavras em latim: Fratri Antonio Episcopo meo. Com essas palavras inicia este autógrafo de Francisco de Assis. Ao irmão Antônio, fratri irmão, ao irmão Antônio. E aqui a novidade: meu bispo. Leio tudo, depois comentamos. Desejo saúde. Aprovo que tu leias teologia aos frades. Porém, por causa desse estudo, não se apague em ti a santa oração e devoção, assim como está dito na regra. Fica bem. Este é um texto muito querido a nós franciscanos, porque é uma pequena carta que Francisco de Assis escreveu pessoalmente a Antônio de Lisboa. E Francisco, para nós, é uma relíquia. E Francisco chama Antônio meu bispo. Antônio não era ordenado bispo, mas para Francisco esta expressão é sinal, em primeiro lugar,
do grande respeito para este frade, que naquele momento era considerado o teólogo de maior relevo em toda a ordem. Depois chegaram muitos outros, pensamos em São Boaventura, Dom Scott, etc. Em segundo lugar, esta expressão, meu bispo, pode significar também a humildade de Francisco, que se sentia súbdito deste jovem, Antônio, que tinha entre os 28 e 30 anos, ex-cônego, vindo de Portugal, deste grande centro cultural e religioso que era Santa Cruz, em Coimbra. Portanto, Francisco sente-se um iletrado, um que não tem cultura, perante um homem de grande cultura. Reconhece todo o valor que tem este frade. Com este texto, Antônio era autorizado por Francisco em transmitir lições de teologia em qualquer comunidade da sua ordem e em qualquer momento. Sabemos que o lisboeta exerceu a sua missão magistral não só em Bolonha, mas também em outras cidades universitárias, Montpellier, na França, e Toulouse, também na França, Vercelli, Pádua, Bolonha. Com certeza, Antônio contribuiu na evolução e enriquecimento do carisma franciscano, ao ponto que alguns rastros encontram-se também no Testamento de São Francisco, lá onde ele escreve que todos os teólogos e os que nos comunicam as santíssimas palavras de Deus devemos honrá-los e venerá-los porque nos oferecem espírito e vida. Eis o que significa para Francisco conhecer a Sagrada Escritura, ser formados. Não significa autoridade, prestígio, soberba, mas significa capacidade de conhecer a Palavra de Deus para não extinguir o espírito da oração e da devoção. Quero concluir com esta pequena oração a Santo Antônio. Oh querido Santo Antônio, eis-me aqui perto do lugar onde tu nasceste. Aqui estou em oração confiante na tua bondade consoladora. Peço-te para que intercedas ao Pai das Misericórdias e obtenha as graças do que preciso. Sei que a minha fé é fraca, mas tu, que com a tua pregação suscitaste esta virtude, torna mais forte e pura a minha fé. Tu que viveste uma vida totalmente dedicada ao Evangelho, ajuda-me a ser um cristão mais autêntico e coerente. Ó Santo Antônio, auxilia-me na minha fraqueza, afastando as doenças e os perigos da alma e do corpo. Abençoa o meu trabalho, a minha família, os teus devotos espalhados por todo o mundo e aqui espiritualmente presentes. Concede a todos, querido Santo Antônio, a bondade do coração para com os pobres e os que sofrem. Amém.